Olá pessoal, eu sou a professora Thaís, estou aqui para mais uma aula de matemática. Nós vamos continuar falando sobre as medidas de temperatura, como a gente começou na aula anterior. Na aula de hoje nós vamos usar as páginas 111, 112 e 113 do nosso livro. Na página 111 nós temos esse exercício que nós vamos fazer juntos. Exercício 4. Na internet podemos encontrar informações sobre a temperatura de qualquer região do mundo. E observe a seguir uma tabela que representa as temperaturas máxima e mínima para as capitais brasileiras. Então nós temos aqui nessa tabela informações das capitais brasileiras. Vejam que a tabela tem duas partes, tá? Aqui uma parte começa com Porto Velho, Boa Vista e assim por diante, e aqui continua com mais algumas capitais, tá? A temperatura mínima é indicada como uma flechinha azul, mínima, e a máxima uma flechinha vermelha, tá? Então, por exemplo, na cidade de Porto Velho, no dia onde foi feito esse registro, a temperatura mínima era 22 graus e a máxima 33 graus. Vamos ver quais perguntas são feitas sobre as informações que tem nessa tabela? Qual é a variação de temperatura da capital do seu estado? A variação de temperatura é a diferença naquele dia entre a temperatura mínima e a temperatura máxima, tá? Por exemplo, aqui em Maceió, a temperatura mínima é 18 graus Celsius e a máxima é 28 graus Celsius. São 10 graus de diferença, então a variação de temperatura em Maceió é de 10 graus. Você vai procurar aqui a capital do seu estado e vai fazer a mesma conta, tá? Eu, por exemplo, moro no Paraná. A capital do meu estado é Curitiba. Em Curitiba, a temperatura mínima está marcada como 13 graus e a máxima está marcada como 22 graus. Para calcular a variação, eu vou fazer a diferença, calcular a diferença. 22 graus menos 13 graus são 9 graus a variação de temperatura. Qual é a maior temperatura prevista entre as capitais brasileiras? Vamos encontrar aqui na temperatura máxima qual é o maior número que está representado nessa tabela. Aqui, por exemplo, 33 é um número o mais alto aqui no começo. Só que depois aqui já tem 35, que é mais alto, e 36 na cidade de Palmas. Vamos ver se a gente encontra um número maior que 36. Aqui já tem 29, 35. Nessa coluna eu não encontrei nenhum número maior que 36. E aqui do outro lado também todos os números são menores que 36, tá? Então, a resposta para aquela pergunta é: qual é a maior temperatura prevista entre as capitais brasileiras? Vocês podem colocar 36. Vamos ver se eu consigo colocar o grau aqui. Vamos ver se eu consigo. Não consegui. Vou escrever por extenso. Graus em Palmas, tá? A maior temperatura prevista é 36 graus em Palmas. Qual é a menor temperatura prevista entre as capitais brasileiras? Eu desconfio bastante que seja Curitiba. Vamos ver? Mínima. A menor aqui é 20. Vamos ver se tem alguma menor que 20. 14 em Brasília. 14 em Belo Horizonte. Tá bem? Parecendo que o 14 é o menor. Porto Alegre com 13. Curitiba também com 13. As duas menores temperaturas, por enquanto, são Porto Alegre e Curitiba. Será que tem alguma outra com um número menor? Não, tem Goiânia com 15, mas 15 ainda é maior que 13. Então, as duas cidades com temperatura menor é 13 graus em Porto Alegre e Curitiba.
13 graus em Porto Alegre e Curitiba. Olha aqui, ó. A tabela abaixo representa as temperaturas médias. Média é a temperatura que fica entre a mínima e a máxima, tá? Dos 7 dias de uma semana de inverno na cidade de Curitiba, tá? Então vamos ver aqui, no domingo, a temperatura máxima foi 16 graus e a temperatura mínima 13. No dia seguinte, segunda-feira, 18 graus a máxima e mínima 14. Terça-feira, a máxima foi 15 graus e a mínima tá caindo, foi para 10. Na quarta-feira, a temperatura máxima, que é a mais alta, foi 17 graus e a mínima foi 7 graus. Daí na quinta foi 14 e 11, subiu um pouquinho. Na sexta, a máxima foi 19 e a mínima foi 9, desceu de novo. E no sábado, 18 e 8, tá? Construa um gráfico de colunas duplas, como aqui esse do exemplo. Com a cor vermelha, você vai representar a temperatura máxima e com a cor azul a temperatura mínima de cada dia, conforme aquela tabela lá de cima. Vejam que aqui o título do gráfico diz temperaturas máxima e mínima de Curitiba. O domingo aqui já está feito, tá? O que foi pintado? No domingo é 16 e 13. Então foi pintado na temperatura máxima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 graus a temperatura máxima. E a mínima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então foi pintado de azul a coluna com a temperatura mínima. Cada linha dessa tabela vocês vão representar em um gráfico aqui, em uma coluna do gráfico abaixo, uma coluna dupla, né? Então, por exemplo, na segunda-feira, vocês vão pintar 18 retângulos na coluna da esquerda, de vermelho, e mais 18 e 14. E aqui vai pintar 14 na mínima. Tá? Aqui vai pintar 15 na terça e 10 para a temperatura mínima na terça. E assim por diante, olhando a tabela lá em cima e fazendo a pintura. Algumas observações. A coluna pintada de azul, como representa a temperatura mínima, sempre vai ser menor que a coluna que representa a temperatura máxima no mesmo dia. Vocês observem isso. E o dia em que a temperatura mínima vai ser menor é na quarta-feira. Então, a coluna azul da quarta-feira, vocês vão pintar apenas 7 retângulos. Vamos falar agora sobre planilhas eletrônicas. Nem sempre a gente precisa fazer uma tabela ou um gráfico no papel. Na verdade, dependendo do gráfico, a tabela que a gente vai fazer, o papel pode ser muito pequeno e não caber todas as informações que a gente quer. Ou, se você faz no papel uma tabela com uma quantidade muito grande de informações e daí você fez tudo com caneta e errou uma delas. Nossa, é um trabalhão para você fazer tudo de novo, tá? Por isso, cada vez mais as pessoas estão usando as planilhas eletrônicas. O que é uma planilha eletrônica? Na verdade, é uma tabela feita no computador. Olhem como se representa uma tabela numa planilha eletrônica, tá? Nós temos um quadro, uma tabela, que tem uma quantidade muito grande de colunas, todas indicadas por letras. Nessa tabela só usamos as colunas A, B e C. As linhas numa planilha eletrônica são indicadas por números. 1, 2, 3, foi usado aqui até a linha 8. Vejam que a primeira linha foi usada com os títulos das colunas. Então aqui na primeira linha colocou dia da semana,
máximo para indicar a temperatura máxima e mínimo para indicar a temperatura mínima. Aí foi listado o número dos dias da semana, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, e as temperaturas de cada um desses dias. Essa tabela aqui é exatamente a mesma que a gente viu ali no papel, só que essa aqui está numa planilha eletrônica. Veja algumas outras coisas que você encontra numa planilha. Então o texto diz assim: os programas utilizados para construir gráficos se chamam planilhas eletrônicas. Mas professora, você falou de tabela e agora está falando em gráfico? Vamos explicar. O seu uso é mais fácil do que você pensa. Agora você vai aprender a utilizar. Veja como podemos construir um gráfico das temperaturas. Então, primeiro construímos uma tabela com os dados. Do mesmo jeito que a gente tem a tabela impressa, a gente criou uma tabela na planilha eletrônica, tá? Depois, selecionamos a tabela e clicamos em inserir. O que é selecionar a tabela? É você clicar aqui e selecionar todas as partes da tabela que você quer que apareça a informação no gráfico, tá? Você geralmente clica numa das células, a primeira, e vai segurando o mouse e puxando até você pintar todas as informações que você quer. Então, desde eu quero título no meu gráfico, eu quero os números, o máximo, o mínimo, tudo. Então eu vou selecionar que ele vai colorir toda essa parte que eu quero usar para fazer o gráfico, tá? Aí você clica no botão chamado inserir, que está lá em cima, na barra de ferramentas, no alto da página, tá? Quando você clica em inserir, tem várias coisas que você pode inserir. Você vai escolher a janela de gráficos. E aqui mostra vários tipos de ícones com tipos diferentes de gráficos, tá? Como gráfico de colunas, gráfico de linhas, gráfico de pizza, gráfico de barrinhas. Vocês vão encontrar, ó, linha, coluna, tem vários tipos. Como a gente estava trabalhando com um exemplo de gráfico de colunas, a gente pode selecionar também gráfico de colunas duplas, tá? Quando se escolhe a opção coluna, ele pergunta, é uma coluna simples ou uma coluna dupla? Então, você fazendo a escolha do gráfico de colunas, ele vai imediatamente gerar um gráfico de colunas bem parecido com o que a gente fez pintando na mão. Mas vocês veem que é bem mais rápido de fazer. Uma coisa que a gente não pode escolher quando a gente faz um gráfico é indicar os eixos, as legendas e o título. Aqui nós temos a legenda que indica os dias da semana. Aqui nós temos uma escala para mostrar as quantidades, já que não está aqui dividido em retângulos pequenos. Então aqui indica as quantidades e olhando aqui a gente tem a referência. E a gente tem uma legenda que indica aqui a temperatura máxima como azul e a mínima como vermelho. Tá vendo? Você escolhe na hora que você vai fazer a legenda, você pode fazer essa alteração, tá? Aqui foi feito diferente do gráfico que a gente pintou. Agora que vocês já entenderam como fazer, como se usa uma planilha, vocês vão verificar se na casa de vocês têm acesso a uma planilha eletrônica e junto com o adulto, vocês vão tentar registrar nessa planilha as informações que eu pedi anteriormente para vocês anotarem as temperaturas máximas e mínimas na cidade de vocês durante uma semana. Vocês não devem ter anotado ainda todas as informações, mas vocês já podem começar a montar a tabela com essas informações, tá? Então a tarefa de casa é esse mão na massa. Colete os dados das temperaturas máximas e mínimas durante uma semana em sua cidade. Construa uma tabela e um gráfico de colunas duplas em uma planilha eletrônica para representar os dados coletados.
e depois escreva um texto informando os dias de maior e menor variação da temperatura. Se você não tiver acesso a uma planilha eletrônica, você pode fazer isso numa folha quadriculada, por exemplo, criando o gráfico da mesma maneira que a gente fez no livro. Mas se você tiver a oportunidade de usar uma planilha eletrônica, é muito legal você começar a aprender como fazer isso, tá bom? Fica assim como atividade da casa, a mão na massa que a gente já viu, no papel ou em uma planilha eletrônica. Obrigada e a gente se vê na próxima aula.